Olá, meus amigos do primeiro ano e do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática, tá bom? A aula dessa semana, semana passada, eu apresentei para vocês alguns tipos de computador, né? E agora a gente vai ver um pouco da história, pessoal. A gente vai ver bem básico, só para vocês terem a noção, né, de como funcionou. Até porque vocês ainda estão no primeiro e no segundo ano. Então a gente tem muita coisa ainda para ver pela frente, tá bom? Vocês estão fazendo os exercícios, estão gostando, estão achando as aulas difíceis. Eu preciso que vocês conversem comigo, tá bom? Porque é importante ter esse retorno de vocês, né? Para que eu entenda, que eu compreenda se eu estou indo muito avançado, se eu estou indo muito devagar, tá? A gente tem muita coisa para aprender. O universo da informática é imenso, tá, pessoal? Tem muita coisa para a gente aprender. A partir do momento que a gente passar a ver coisas do computador mesmo, assim, da web, né? Aí vai ficar bem legal, bem interessante, tá? No final desse vídeo, tenho dois joguinhos, né? Para vocês praticarem. A leitura de vocês, a junção de palavras. E dois, como contar, né? A parte de contar, tá? Apenas para vocês praticarem. Esse vai ser o exercício, tá? Quem não tiver notebook, pode jogar pelo celular mesmo, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. E no Cubos está no link externo. Então, pessoal, um pouco da história, né? Um pouco aí da história da informática, né, pessoal? Da computação. Como foi que começou toda essa questão de computacionar, né? De contar dados e processá-los, tá? Eu vou falando uma linguagem bem mais típica da gente para vocês entenderem, né? Pessoal, o ser humano sempre teve a necessidade de contar. Isso é fato, né? E lá, essa imagem retrata bem lá nos primórdios, né? A necessidade de contar. Só que a gente tem a necessidade também, né? De somar, de dividir, de multiplicar, né? Então a gente a gente tem essa necessidade, né? Só que tem outras coisas que levam, como é que eu posso dizer para vocês? Levam mais tempo para serem calculadas, vamos supor assim, tá? E a computação é justamente para isso. Para quê? Para que essas coisas, esses dados, essas informações sejam calculados de forma rápida e eficaz. Para que a gente consiga, né, realizar aí a tarefa de modo rápido, né? Nesse caso aí, a história começa, né, com um dos primeiros computadores a serem feitos, né? É bem interessante esse computador. Observem aqui a imagem, tá? Esse computador, pessoal, é do Blaise Pascal, tá? O nome dele é Pascaline. É uma calculadora, bem engraçado, né? Do ano de 1642, tá? 1642, bem antiga, né? Ela pode ser considerada um computador, professor? Pode sim, pessoal. Uma calculadora pode ser considerada um computador. Por quê? Porque ela realiza cálculos, né? E o computador é justamente isso, ele realiza cálculos. Só que realiza inúmeros cálculos. Aí vocês me perguntam, professor, esse computador aqui é igual ao computador de hoje? De forma alguma, pessoal. Não é, né? Não é. Por que não é? Porque esse computador aqui, ele é analógico, né? Ele tem umas engrenagens aqui, igual aquelas máquinas antigas, tá? Os computadores de hoje são eletrônicos, né? É tudo eletrônico, tá? Então, é bem interessante a história da Pascaline, tá? A Pascaline, né, lá do famoso Blaise Pascal, o pai dele era coletor de impostos, tá? O pai dele era coletor de impostos e realizava inúmeras contas, né, inúmeros cálculos durante o dia, ali para calcular os impostos, né? E o Blaise Pascal, muito inteligente, né, criou aí a máquina de calcular para o pai dele. Ela realizava apenas duas operações, tá? Adição e subtração, tá? Então, na época, 1642 foi um grande avanço, né? E nós podemos considerar aí o primeiro computador, né, conhecido, né? Pessoal, é interessante que vocês conheçam ao menos esses três personagens de grande importância na informática, tá? É o Babbage, o Hollerith, tá? E o Bill Gates, tá? O Babbage, pessoal, professor, o que é que eu associo ao Babbage, né? O Babbage é um personagem que ele criou
É bem simples para vocês entenderem. O Babbage é um personagem que ele criou. Por exemplo, hoje a gente sabe nas aulinhas que eu ensinei a vocês que o computador é formado de estabilizador, mouse, teclado, monitor e gabinete. Então o Babbage criou essa estrutura. Pronto. Ah, professor, o Babbage criou a estrutura do computador lá em 1960. Isso. E até hoje é conhecido. O Hollerith, tá? O Hollerith é conhecido por quê? Porque ele criou a parte de programação, programável, máquina programável. O que é uma máquina programável, professor? A máquina que trabalha sozinha, tá? A calculadora, se você não colocar os dados ali, os números, e colocar a operação, e colocar o resultado, ela não faz. O computador aqui, ele faz esses cálculos sozinhos, tá? E o Bill Gates aqui é um personagem muito importante, porque foi ele quem criou a Microsoft, né? E criou o Windows, sistemas operacionais, né? Mas a grande revolução dele foi a Microsoft, que ele criou, que é uma empresa conhecida até hoje, né? Que traz aí as partes de programação, de computação, de periféricos, né? De criação de computadores. Mas o que revolucionou ele foi o sistema operacional, que eu falei na aula passada para vocês, né? O que é o sistema operacional, tá? A importância, né, pessoal? A importância aí da informática, tá? A informática, quando chegou aí no século passado, né, ela revolucionou, né? Ela teve uma revolução muito grande. Por quê? Porque aquelas pessoas que tinham seus postos de trabalho poderiam ser substituídas, né, por as máquinas, né? Mas vale ressaltar que a partir do momento que você começa a trabalhar com o computador, você também precisa de uma pessoa ali para trabalhar. Então, na parte da mão de obra, né, as máquinas, né, que faz a revolução industrial e tudo, né, entrou em ação. Mas depois, a parte computacional, que necessita de mão de obra também, né, já traz um novo, uma perspectiva aí de crescimento, tá? Pessoal, o computador também nos proporciona, né, trabalhos de longa distância, remotos, de longa distância. É como se eu pudesse acessar o computador de vocês aí nas suas casas, tá? Então, o computador, ele é de grande importância aí, né, para essa parte de trabalhos, né? A gente tem que ter isso em mente. E ele é um grande auxiliar aí, né? Auxilia muito na parte dessa questão de tecnologia voltada para o trabalho, né? Auxilia muito, né? Ajuda bastante. Os dos professores, ó, tá aqui eu dando aula para vocês no notebook, em minha casa, bem tranquilo, né? E vocês na casa de vocês assistindo. Isso antigamente não era, não tinha como acontecer, né? Mas hoje, já com o avanço da tecnologia, tá? Já é possível. Então aqui é apenas uma imagenzinha para ilustrar, né? Como se fosse a evolução, né, pessoal? A gente passou por tantas as coisas, né? Como se fosse a evolução do ser humano. Até hoje está conectado aí, utilizando o computador. Aqui é apenas uma comparação de como era uma máquina. Esse aqui é um ENIAC, tá? Eu acho que eu apresentei eles para vocês. Olha o tamanho desse computador para os computadores de hoje, né? Esse aqui é um computador completo, né? Da Apple, aí que eles trazem tudo dentro dessa tela aqui, tudo dentro desse computador completo, né, pessoal? Então, é isso. A aula de hoje é isso. O exercício que eu trouxe para vocês, em conjunto com a professora Rosângela, tá? Eu gostaria que vocês utilizassem aqui o joguinho, tá? São dois joguinhos, tem esse de contar e tem esse de formar as palavras. É bem interessante, tá? Vou mostrar aqui para vocês verem. Aqui vocês vão contar a quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, marca e confere. Resposta certa, tá? É a músicazinha. Maçã, 1, 2, 3. 3. Pronto. E a gente tem um outro joguinho aqui, tá? Que é de formação de palavras, tá, pessoal? É um joguinho de formação de palavras, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é bem interessante. Seja bem-vindo à nossa fábrica de palavras, tá? Aqui vai aparecer a figurinha, tá? Pronto. É uma banana, né? Vamos lá.
Você confere. Acertamos. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Apenas foi para dar uma introdução aí na aula de história, né? Se a gente tivesse em sala, a gente iria fazer inúmeras dinâmicas, tá bom, pessoal? Mas, infelizmente, a gente vai ficar apenas nessa parte, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É apenas introdutório. Quem tiver com dúvida ou estiver achando um pouco difícil, pode conversar comigo, tá? Que eu estou à total disposição para vocês, tá, pessoal? Então, até a próxima aula. Pratiquem, brinquem, porque brincando se aprende também. Tchau, tchau.